Olá a todos, um bom início de tarde, já são 12 horas e 15 minutos, pela emissora mais popular do nosso querido estado, a nossa Band Amazonas. Damos início a mais uma edição do programa Exija Seus Direitos, hoje uma sexta-feira, finalizando os nossos trabalhos durante a semana. Muito obrigado a você que vem nos acompanhando durante toda a semana e, é claro, continua nos prestigiando, não apenas no programa ao vivo, mas a você também que nos acompanha nas redes sociais. Eu sempre aviso aí aos nossos telespectadores, tanto da capital amazonense, como você, amigo do interior, que todo o Brasil e o mundo também pode prestigiar a emissora mais popular no nosso canal oficial no youtube.com/Band Amazonas. Tenho aí também as minhas redes sociais, tem o site marcosabadim.com.br, tem o Twitter Sabadim Oficial, o nosso Instagram Marcos Sabadim e ainda temos a fanpage aí, né, no facebook.com/Marcos Sabadim Oficial. Enfim, são inúmeras ferramentas para que possamos estar sempre juntos diariamente, 24 horas por dia. Olha, 12h16, o Amazonas acordou literalmente já com aquele ar assim de, opa, vamos ter eleições diretas, meu querido Monteiro. Ontem à noite, não é isso? Ontem à noite, a liminar dada pelo ministro Ricardo Lewandowski foi cassada. Isso, e na própria sentença de ontem, do ministro Celso Mello, ele pede que as eleições voltem, né, como estava tudo programado. Ou seja, que as eleições seriam e serão diretas para o mês de agosto. Pelo menos é o que dá para entender na sentença. E isso já estava tudo certo ontem à noite, pela parte da manhã. Agora, pouco antes de eu entrar no ar, eu já recebi a informação que o TRE estava querendo que as eleições não fossem mais no mês de agosto, e sim no mês de setembro. Porque nós passamos o quê? Mais de uma semana, né? Com o pleito suspenso. E é claro, em setembro. E é claro que os candidatos ao governo não gostaram muito da ideia, estão pedindo que o próprio TRE reveja essa decisão. Então é algo ainda incerto. O que está certo é que até o momento o Amazonas terá eleições diretas. E é claro que será agora o mês de agosto ou mês de setembro. Possivelmente, ainda há sim a esperança de ser no próprio mês de agosto, tá bom? Se não for em agosto, é no máximo em setembro. Mas você, é claro, que acompanha aqui o programa diariamente, sempre de olho aqui na emissora, no jornalismo com muita competência e de alta qualidade da Band, você vai estar sempre muito bem informado. Portanto, 12h17, sejam todos bem-vindos nesta sexta-feira no ar, mais uma edição do programa Exija Seus Direitos. Muito bem, já são 12 horas e 18 minutos, já vamos agora em parceria com o jornalismo da Band Amazonas, através do nosso Band Cidade, é o jornalismo de qualidade que você assiste todo fim de tarde, fim de dia, às 10 para as 7 da noite. Então a gente já tem aqui, uma matéria que repercutiu muito ontem e continua nas redes sociais, que é o caso de 14 animais, entre cães e gatos, que foram encontrados mortos na manhã de ontem e com os corpos congelados, próximo a uma lixeira na Feira do Coroado, que fica na fronteira ali da Zona Leste com a Zona Sul de Manaus. Profissionais do Centro de Zoonoses estiveram lá no local para checarem, é claro, a denúncia e recolherem, inclusive, os corpos que teriam sido abandonados no local para fazer algumas análises. A gente tem a matéria, coloca na tela aqui. Na imagem registrada por um cinegrafista amador que enviou a denúncia à Visa Manaus, 6 gatos e 8 cães, entre eles cães de raça e filhotes que foram encontrados hoje pela manhã congelados em sacos plásticos, próximo à lixeira da Feira do Coroado, na zona leste de Manaus. A cena causou indignação em quem trabalha por aqui. Apareceu assim rapidamente, nunca tinha acontecido isso aqui na feira, né? É uma coisa muito ruim, é muita maldade, eu acho, né? No lugar de soltar os cachorros e jogaram aí, ainda congelado, né? A polícia foi até o local e acionou o Centro de Controle de Zoonoses, que enviou ao local uma equipe para averiguar a denúncia.
O indício são que os animais podem ser de uma clínica veterinária onde estavam em tratamento e podem ter sido descartados no local após o óbito. Seu Irã, que também viu a movimentação da polícia cedo, conta que constantemente animais são abandonados por aqui. Cheguei de manhã, eu vi aquela cena ali, claro que é uma revolta muito grande pra gente. Mas isso aqui não é só hoje aconteceu aquilo ali. Todos os dias eles soltam gato e cachorro. E aqui não tem uma câmera aqui para ver, não tem a feira não tem uma câmera. Então, porque não tem uma câmera aqui, então aqui no fundo aqui é todos os dias. Todo dia soltando. Eu chego aí, para o carro ali, solta gato, solta cachorro. Não tem uma câmera, né? Não tem para filmar, não tem nada para pegar. E agora está começando, agora morto, né? Aí cá que é uma revolta muito grande pra gente, né? A veterinária do Centro de Zoonoses coletou os corpos dos animais que vão passar por necrópsia para constatar a causa das mortes. O caso vai ser investigado pela Delegacia do Meio Ambiente, que deve usar as imagens de câmeras de segurança próximas da feira para chegar até o autor do crime. Olha, essa denúncia aí que você viu agora na matéria, inclusive o Monteiro vai colocar pra gente aí novamente, pelo menos a imagem de um feirante que ele tá fazendo aí na entrevista, ele falando ao nosso repórter, essa denúncia é muito séria. Isso aí é um caso, não é um caso isolado, isso aí ele fala que sempre acontece, não só com animais mortos, né, como você viu aí na imagem, esses animais aí que repercutiu muito nas redes sociais, em todos os meios de comunicação no estado do Amazonas, mas também existe outros casos, ou seja, não é a primeira vez que acontece esse tipo aí, né? Quantas e quantas vezes aí, conforme a própria denúncia desse feirante aí, né, que estão ali largando naquela área ali, animais ali de quase que diariamente. Inclusive ele chama atenção, né, da questão da segurança, a questão também de quem é responsável pela feira, porque lá não tem uma câmera, realmente não tem ali um equipamento de filmagem para que possa dar inclusive segurança para quem trabalha e quem transita naquela área. E para servir também como provas. Agora a gente vê casos como esse, a gente fica muito triste, porque é lamentável, a gente vê que o amor, né, o amor pelos nossos animais, o amor pelo próximo em si também, a gente vê que a cada dia vai se tornando mais difícil, né? É difícil a gente ver hoje essa demonstração de afeto, de amor, de carinho. Graças a Deus ainda tem, mas é muito difícil. E eu vendo essa matéria, o pessoal já estava me passando aqui quantas outras, né? Não no caso de animais, mas se já acontece assim também com animais, acontece também com pessoas. Quantos e quantos casos a gente não viu aí de corpos, por exemplo, de crianças, de fetos, que foram jogados em lixeiras. É o mundo cão que a gente está vivendo, a gente precisa de mais amor, né? Uma vez a pessoa perguntou aí a um grande sábio, né? O que é o sentido da vida? Eu acho que o sentido da vida é exatamente você amar o próximo, né? E acima de tudo, você fazer pelo próximo aquilo que você gostaria que o próximo fizesse por você. A gente precisa mais pensar no ser humano como ser humano e agir como ser humano, com amor no coração. Que aí eu tenho certeza que ações como essa, não só como fetos, crianças assim de meses que foram encontradas já em lixeiro, nos rios, assim também como animais, param de acontecer na nossa cidade. 12 horas e 23 minutos. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros está investigando a morte de um homem encontrado ontem, né, pela manhã, dentro de um hotel no centro da cidade. A vítima trabalhava no local, inclusive ela era recepcionista. A gente tem os detalhes. Coloca a matéria aqui, Monteiro. O caso registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia aconteceu por volta das 2 horas da madrugada de hoje. A vítima, Tiago Ferreira Rocha, de 28 anos, que era funcionário há 2 anos deste hotel, localizado na rua Frei José dos Inocentes, na zona sul da cidade, foi encontrado morto com 25 facadas, dentro de um dos quartos no 2º andar do estabelecimento. Nossa equipe foi até a recepção do hotel, mas ninguém quis comentar sobre o ocorrido. Testemunhas ainda contaram à polícia que perceberam o desaparecimento do rapaz logo após ele receber ligações de um amigo que era acostumado a tomar café junto com ele. A motivação do crime ainda é desconhecida e está sendo investigada pela Delegacia Especializada. É aquilo, né, que a gente falou inclusive no primeiro bloco, né, Sidney?
a gente sempre lembra as pessoas, principalmente a você, né? As pessoas que vão ali ao centro, não é de hoje, né? Quantas e quantas denúncias você já viu aqui na tela da Band sobre acontecimentos aí pelo centro da cidade? E é claro que a gente não pode generalizar de forma alguma, a gente precisa ter responsabilidade nisso, mas existem inúmeras denúncias de mau uso desses cantinhos aí, desses hotéis que são na verdade usados mais como motéis. Muitos viciados usam esses estabelecimentos, não todos, mas usam esses estabelecimentos, né? Inclusive para usarem drogas, para prostituição, para guardar frutos de assaltos. E é algo lamentável, porque aquela pessoa que tem o seu comércio, o seu hotel aí, que trabalha dignamente, ele fica assustado quando notícias como essa chegam aí ao conhecimento público. Porque tem pessoas, por exemplo, nossos amigos que vêm do interior, para quem não sabe, o pessoal, os comerciantes que vêm do interior, a maioria deles se hospedam nesses hotéis próximos ali do centro. Por quê? Porque ali tem o comércio em geral, onde eles fazem suas compras e eles aproveitam para descansar nesses lugares. E estão também amedrontados. Porque todas as vezes que tem batida, que tem fiscalização, que a polícia bate nesses lugares, você vê aí nos meios de comunicação, no jornalismo da Band, você vê aí que é encontrado pessoas que estão foragidas da lei, pessoas que estavam usando drogas, pessoas sendo utilizadas como tráfico de drogas e também tráfico do sexo. É impressionante. O que falta é mais fiscalização. E é o que a gente pede do poder público para que ações como essas não venham a acontecer mais na nossa querida capital. 12 horas e 26 minutos, 80 mil testes rápidos para a detectação de hepatites, na verdade B e C, já começaram a ser ofertadas ontem para a população durante a campanha contra as hepatites virais. A Gabriela Moreno, ela fez a matéria, ela tem os detalhes. Coloca a Gabriela Moreno para a gente aqui, Monteiro. A campanha começou nesta quarta-feira e vai até o dia 28 de julho. Aqui na capital e os municípios do Amazonas estão ofertando testagem rápida de hepatite B e C. E quem vai dar mais detalhes é a doutora Silvana Nima, coordenadora de IST/AIDS e hepatites virais. Doutora, como é que vai funcionar os atendimentos aqui na capital e nos municípios? Na verdade, as unidades básicas de saúde foram preparadas para receber a população que quer realizar teste rápido para hepatite B e hepatite C, além de oferta de preservativo feminino, preservativo masculino, material informativo, falando da prevenção, os tipos de hepatite que existem e as formas de transmissão também, para que eles possam ter conhecimento, informação a respeito da doença e saber como se prevenir. Também durante esse período estará sendo ofertada, além dos testes, vacinação, vacina para hepatite B, que hoje está disponível através do SUS nas unidades de saúde e a pessoa pode ir lá e se vacinar. É uma forma eficaz de evitar, por exemplo, que a pessoa venha adoecer de hepatite B, porque é uma doença prevenível, né? Tanto através de uso de preservativo, como também de vacinação. E dando outras informações sobre hepatite C, hepatite delta e hepatite A, que é uma hepatite muito comum, que acomete a população mais jovem e é transmitida através de água e alimentos contaminados. Então, tudo isso vai estar sendo desenvolvido em todas as unidades do interior e da capital. Vocês terão uma programação especial a partir do dia 19 aqui em Manaus, né? Isso, a Fundação de Medicina Tropical, assim como a Fundação Alfredo da Mata, estarão intensificando essa testagem, chamando a população que mora ali na área mais central para a Fundação Alfredo da Mata e aqui, próximo à Fundação de Medicina Tropical, também para fazer o teste para hepatite B e hepatite C. Então, essas duas fundações são referência, tanto na capital quanto no interior do estado, para justamente detecção e tratamento de todas as infecções sexualmente transmissíveis. E nesse momento a gente falando um pouco mais sobre hepatite B e hepatite C. A senhora poderia falar sobre os registros que temos aqui no Amazonas? No período de 2001 a 2016, nós registramos mais de 15 mil casos de hepatites virais, né? É um número ainda não muito expressivo, mas que chama atenção para que a gente possa estar desenvolvendo ações de controle, de prevenção, principalmente de detecção e tratamento precoce. Então, tudo isso está sendo abordado nesse período. Olha, a informação, a gente sempre fala isso, né? Que a informação, ela salva inclusive vidas. É importante isso. Você veja só que uma das hepatites você pode evitar
só na questão da higiene. A gente sempre fala isso, a questão da higiene. Tem muita gente que vai fazer suas refeições, não lava as mãos. Não tem gente que não toma banho, passa o dia todo sem tomar banho, por incrível que pareça. E não é porque falta tanta água não, que também falta água na cidade, mas às vezes não é a desculpa. Então a questão da higiene e passa também por outras informações que você pode ter e são muito bem-vindas através dos postos de saúde. E o mais importante também é que existe métodos para você evitar. Então você vai aos postos de saúde, se informe e o que for preciso, essa área de saúde está muito bem preparada para não só informar, mas como também combater. Então isso é importante, viu, gente? Ontem eu estava assistindo o Jornal da Band a nível nacional e eu vi uma matéria que me chamou muita atenção, fiquei muito feliz, né? Que era sobre a questão da defração. Para você ter uma ideia, não se falava em defração, meu amigo Monteiro, que é uns 11 anos, né? Se não me falha a memória, é isso, 11 anos que não se falava em defração, só infração. Aumenta tudo e o cidadão brasileiro mais pobre. Pois é, e aí houve a defração, pouca, mas houve, e com isso também é importante a gente falar que o Diese divulgou na manhã de ontem os dados, né, referentes à cesta básica em Manaus, que apresentou redução no mês de junho. A gente tem a matéria? Coloca na tela aqui pra gente. No mês de junho, o preço da cesta básica, composta por 12 itens, foi de R$ 368,09, valor 1,82% menor se comparado com o mês de maio. Apesar da redução, que foi puxada pelo preço do feijão, que apresentou queda de 12,05%, Manaus apareceu em 7º lugar na lista de capitais com a cesta básica mais cara do país. Os vilões no bolso do manauense foram a manteiga, o pão e a banana. Outros itens que mais apresentaram redução foram o açúcar e o óleo de soja. Muito bom. E de contraponto a isso, só pra gente... A matéria em si é super explicativa. Eu falei ontem sobre essa questão da nossa BR-319. A gente tem, inclusive, produtos caros ainda aqui no estado do Amazonas, em especial, é claro, a capital amazonense, por causa do nosso transporte, que ou vem via aérea, que é um frete caríssimo, ou fluvial, que demora e também se torna caro. Você imagina aí com a nossa BR-319, né, ela funcionando amplamente durante todos os dias, durante todos os meses, o ano todinho. Isso vai fazer com que não só a produção do estado do Amazonas, o nosso setor primário, possa escoar o seu produto para fora do estado, como podemos também comprar produtos de fora mais barato. Com isso, a economia, claro, avança e o cidadão passa a ter mais poder de compra. Isso tudo tem a ver, como a gente fala, é um progresso que a gente precisa e eu ainda torço muito, viu, para que a nossa BR-19 ela venha não só funcionar nesses momentos caóticos, não é? Ou seja, a equipe do DENIT, por exemplo, só pode fazer reparos, mas eu quero e espero, como todo cidadão amazonense e o brasileiro em geral, que a nossa 319, a BR-319, ela venha estar perfeita, desde aqui de Careiro, quando você atravessa, até a chegada ali à fronteira, ali em Lábrea, Humaitá, fronteira já com o nosso querido estado de Rondônia. A gente torce por isso. 12 horas e 35 minutos, eu vou de intervalo comercial, hein? Continue aqui, ó, de olho na tela, de olho na Band. Eu volto já já. Já são 12 horas e 37 minutos, eu falei que era rapidinho, já estou de volta aqui pela tela da Band. Muito obrigado a você em Manaus, a você no interior do estado e a você que nos acompanha nas nossas redes sociais, hein? Mais uma vez, eu sempre lembro que você pode ver, rever, comentar, compartilhar, curtir toda a programação da emissora mais popular do nosso querido estado através aí das redes sociais, tá bom? Acesse aí youtube.com/BandAmazonas e você vai ter acesso a toda a programação. Se você quiser me acompanhar também nas minhas redes sociais, tá aqui o nosso site, o marcosabadinho.com.br, o Instagram é Marcos Sabadinho, o Twitter Sabadinho Oficial e a nossa fanpage aí no Facebook, facebook.com/Marcos Sabadinho Oficial. São inúmeras ferramentas para a gente ficar sempre aqui conectado diariamente, 24 horas por dia, não é verdade? 12 horas e 37 minutos, olha, a partir do dia 1º de agosto, as atividades do Terminal 2 do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, que é chamado de Eduardinho, de onde sai, inclusive, e chegam, é claro, voos regionais, devem ser transferidos para o Terminal 1, a parte principal do aeroporto de Manaus. Após isso, o Eduardinho, como é chamado, o Terminal 2 vai ser desativado. Agora é o seguinte, a medida que vai ser tomada é porque o aeroporto de Manaus deve ser privatizado.
Só que isso põe em risco o emprego de aproximadamente 700 pessoas, são 700 trabalhadores. E já está preocupando também não só os trabalhadores, mas as pessoas do interior do estado, os municípios aí do interior do estado que precisam do Eduardinho. Mas vamos primeiro ver a matéria, depois a gente comenta mais sobre isso. Coloca na tela para mim aqui, Monteiro. Este empresário de táxi aéreo, que opera no Terminal 2 do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, mais conhecido como Eduardinho, se diz prejudicado com a notícia. Entende? O único beneficiado nessa história é a Infraero, que quer privatizar os aeroportos do Brasil inteiro. Porque aí ele vai diminuir o prejuízo e vai jogar nas costas do povo. É que a Infraero, empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, anunciou que o governo federal deve privatizar 52 aeroportos do Brasil até 2020. E o aeroporto de Manaus é um deles. A partir do dia 1º de agosto, as operações do Eduardinho serão transferidas para o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, o Terminal 1. A Infraero afirma que essa mudança deve otimizar o fluxo operacional e de passageiros. Deputados do Amazonas se pronunciaram contra a medida, já que o Terminal 2 opera em voos para o interior do estado. Eles devem realizar uma audiência pública na próxima semana, porque pelo menos 700 funcionários do terminal estão com o emprego em risco. Os mais cobiçados está entre eles o do Amazonas, que é o Eduardo Gomes, que é um dos aeroportos que tem mais volume de carga, isto é, mais volume de lucro. E nós temos que estar de olho para que o nosso caboclo do interior, o povo do Amazonas, não tenha mais esse prejuízo. As empresas estão apreensivas lá, as permissionárias que operam lá no Eduardinho, e esta casa tem o dever, tem a obrigação de chamar para si também essa responsabilidade. Em nota, a Infraero informou que a área comercial da Infraero estuda ainda alternativas para a utilização do espaço do Terminal 2, o Eduardinho, para outras atividades. Olha, eu gostei aí do que falou esses dois deputados, os dois parlamentares, hein? Gostei mesmo, porque não é uma briga só aqui de Manaus, não. É uma briga do estado do Amazonas, não é apenas uma briga por 700 empregos, que podem ou não, é claro, vir a acontecer, né, de perder o emprego. Essa onda, essa questão aí do olhar empresarial, que o empresário, você sabe disso, ele visa lucros, então é claro. E a gente tem como muito bem um dos parlamentares aí, acho que foi o deputado Adjunto Afonso, não, o Adjunto Afonso que falou sobre essa questão, o olhar, né, do empresário de fora para esse aeroporto aqui, o nosso aeroporto internacional Eduardo Gomes é grande. Nós temos aqui o polo industrial, então que chega e diariamente chega e vai, né, chega insumos e vai produtos aqui do nosso polo industrial, então o setor de cargas é imenso, é enorme, um dos maiores do país e a gente tem que ficar preocupado sim. E a gente também tem que ficar preocupado com o nosso caboclo lá do interior. Mas isso aí pode interferir, Marcos Sabadini? Pode, e muito. Porque muitos municípios, ou seja, as prefeituras do interior, os 61 municípios, ou pelo menos a maioria deles, né, também tem preciso do Eduardinho. É onde chegam os voos fretados, é de onde vem vai ou vem alguém correndo risco de morte, alguém sofre um acidente, tem que vir no voo fretado e vem para o Eduardinho. Se passar para o Terminal 1, para o Eduardo Gomes, o internacional, aí você já sabe o que vai acontecer. Tudo vai ficar mais caro e quem vai acabar pagando sempre é o cidadão, é o amazonense. Então é importante, muito importante também, os municípios, né? A gente tem aí, nós temos a Associação dos Municípios do Estado do Amazonas, preciso provocar o Ministério Público Federal, porque aí é uma guerra do Estado do Amazonas. A gente não pode ficar omisso quanto a isso. Essa é a grande verdade. Bom, faltando 15 minutinhos aí para as 13 horas, a ponte da Avenida Loures Cordovil, lá na Alvorada, que estava em obra, foi entregue ontem pela manhã pela Prefeitura de Manaus. A gente tem a matéria? Tem. Coloca aqui pra gente aqui, meu querido Monteiro. Caminho livre na Avenida Loures Cordovil. Depois de 80 dias de interdição, a nova ponte, que agora está mais resistente, foi liberada para acesso de veículos no fim da manhã de hoje. De acordo com o prefeito Arthur Virgílio Neto, a antiga estrutura foi toda substituída e agora segue os padrões de segurança do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT. Em 1983, foi feita uma obra em cima de gabião e durou muito, durou 34 anos, o normal é durar 20 no máximo. Nós então resolvemos dar a solução definitiva, uma que dure 60, 70, que dure uma vida inteira.
Então nós temos aqui uma metragem cúbica de concreto substancial. Nós temos aqui paisagismo, nós temos aqui a pavimentação em cima da obra que está lá embaixo, é mais bonito ainda, uma pavimentação que é para segurar o trânsito para valer. Segundo o vice-prefeito e secretário da Seminf, Marcos Rota, assim como essa, Manaus tem outras pontes que precisam de obras imediatas. Nós temos a identificação de mais ou menos 150 pontes na cidade de Manaus, né? Algumas em situação precária. Nós estamos, inclusive, ontem tivemos uma reunião a respeito disso. Tratamos dessa questão com o Banco Mundial, tratamos dessa questão com os nossos parlamentares federais. Além da nova estrutura, a ponte também conta com nova sinalização horizontal e de placas, além do plantio de mudas. A próxima ponte a receber as obras, segundo Rota, será a da Avenida Professor Newton Lins, e outras estão sendo monitoradas. Muito bem, né? Agora, não só a população ali da Zona Oeste, mas todos que precisam, né? E estavam utilizando, estavam passando ali por momentos difíceis. O trânsito em Manaus já é caótico, complicado. E foi uma fase que estava muitas ruas, muitas avenidas em Manaus estavam simplesmente desmoronando, né? Vinha a chuva e arreava a rua. A previsão eram 60 dias, passou um pouquinho, chegou uns 80 dias, mas entregaram ontem a obra e aí a população agradece. Não só quem mora na Zona Oeste, como eu falei, mas também toda a população de Manaus, principalmente quem precisa transitar ali diariamente. Olha, 12 horas e 48 minutos. Vamos falar agora sobre futebol. Eu falei ontem aqui ainda, né, sobre as meninas de Iranduba que estão fazendo um grande sucesso, estão jogando muito, estão batendo aí uma bola de primeira. Pois é, as meninas do Iranduba realizaram um treino intenso na manhã de ontem lá no estádio da Colina. Elas se prepararam para a segunda partida da semifinal do Brasileirão Feminino com gosto de revanche contra o time dos Santos, hein? O jogo acontece o quê? Sábado agora, né? Amanhã, que vai ser lá em São Paulo. Coloca pra mim aí as imagens aí, coloca. As meninas do Iranduba não pegam leve não. Os treinos são intensos, tudo para conquistar a tão sonhada vaga na final do Brasileirão Feminino de Futebol. Um feito inédito para o futebol amazonense. Na primeira partida da semifinal, o Hulk da Amazônia perdeu de 2-1 para o time do Santos. Mas as meninas não perderam a esperança. Para o técnico Sérgio Duarte, as expectativas para o próximo jogo são do tamanho da importância da partida. Muito preparado para que a gente consiga o nosso objetivo, que é reverter o resultado do primeiro jogo aqui em Manaus e conseguirmos essa passagem para as finais do Campeonato Brasileiro. Depois de bater o recorde de público no jogo contra o Santos, o Hulk da Amazônia quer mais. A Maiara, autora do único gol do Iranduba na partida contra as Sereias da Vila, diz que segue confiante para São Paulo. A disputa que vale a vaga na final é neste sábado na Vila Belmiro, em Santos. A gente perdeu por detalhes aqui, infelizmente levamos 2 gols bobos, mas lá a gente vai dar o nosso máximo para conseguir passar por uma final e lotar a arena aqui novamente, se Deus quiser. E a gente torce aqui, né? A gente fica na torcida aí. Vamos torcer aí por essas meninas que estão fazendo bonito, né? Do interior aqui do nosso estado, elas fazem bonito. A gente torce muito e você vê que o futebol, o esporte no geral no Amazonas não tem aquele apoio, assim como muitos estados por esse Brasil afora tem. Mas essas meninas fazem muito bonito, é um orgulho, né? É um orgulho. Quando elas jogaram aqui na Arena da Amazônia, você viu lá que literalmente lotou a arena, né? Deu mais de 20 mil pessoas. Muito legal. E ontem eu comentei aqui, Monteiro, também, que ontem pela parte da tarde, eu comentei pela parte da manhã quando eu estava terminando, que à tarde teria aí a apresentação do uniforme, né? Eu quero agradecer também, inclusive eles fizeram isso também pela parte da tarde, a comissão técnica lá, a diretoria mostrou a nova camisa, então amanhã você já vai ver aí as nossas meninas aí de Iranduba fazendo bonito nesse jogo lá em São Paulo. Bom, faltam 10 minutinhos para as 13 horas, cadê aqui na tela o nosso Band Cidade? Apareceu e você já sabe, hein? Todos os dias de segunda a sexta, 10 para as 7 da noite, você tem um encontro com jornalismo de qualidade, jornalismo com credibilidade, e a gente aproveita aqui nesse gancho
e já traz aqui alguns dos destaques que você vai conferir logo mais. O ministro Celso de Mello, do STF, do Supremo Tribunal Federal, determinou a manutenção da eleição direta suplementar para o governo do Amazonas, marcadas para 6 de agosto pelo TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. A decisão derrubou a liminar concedida em junho pelo também ministro do TSF, ou melhor, STFT, que é o Ricardo Lewandowski. Que inclusive essa liminar dele foi derrubada, atendia a ação cautelar do vice-governador cassado Henrique Oliveira, do Partido Solidariedade. Bom, outro destaque, hoje será apresentado à imprensa o plano estratégico, é isso, o MP AM 2017-2027, que é elaborado ao longo dos últimos 6 meses. O plano tem caráter institucional e inclui cerca de 250 iniciativas para o atingimento de 20 objetivos macroestratégicos que visam, é claro, a melhoria dos serviços prestados à sociedade amazonense no horizonte dos próximos 10 anos. Tem mais um destaque. O Serviço Geológico do Brasil e a Defesa Civil de Manaus divulga hoje a ação preventiva realizada em Manaus em áreas de risco muito alto, hein? Para você ter uma ideia, no primeiro semestre deste ano. O levantamento foi realizado no período chuvoso intenso que atingiu a capital amazonense, com o mapeamento indicativo das áreas com propensão a deslizamentos e alagamentos. Então não se preocupe, porque os detalhes dessas e outras informações logo mais 10 para as 7 da noite no nosso Band Cidade. Eu vou ficando por aqui, tenham todos um excelente fim de semana. Continue aí com a Band, que vem aí o programa da nossa gente. Um abraço a todos, fique com Deus, até lá, tchau, tchau.